Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no Tempo, nós ainda teremos uma quinta-feira fria, tanto na região sul quanto na região sudeste. Inclusive, o nosso destaque aqui para a região sudeste é que todos os 4 estados aqui da região deverão ter temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. E enquanto isso, no dinheiro, nosso destaque é soja lá no mercado internacional, que no pregão dessa quinta-feira lá em Chicago opera bem próximo da estabilidade. Isso porque daqui a pouquinho, 1h da tarde, nós teremos um novo relatório de oferta e demanda do SDA. Claro que Vlamir Brandalize estará conosco para comentar esses números e aí a gente vai ver essa movimentação e impacto também nas cotações lá na Bolsa de Chicago. Mas já que nós falamos sobre o clima, já vou para São Paulo agora conversar com o Sérgio Braga. Dá boa tarde para ele, boas-vindas. Sérgio, então muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira e conta pra gente como é que tá o clima aí em São Paulo. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. 15 graus nos termômetros aqui na capital paulista, na Zona Sul. Mas a sensação térmica, observando inclusive as informações, é de 12 graus, devido à presença desse vento, né? Ventando aqui, e a sensação térmica bate nos 12 graus. Foi uma manhã, aliás, uma madrugada bem fria, bateu 5,9 aqui em São Paulo e o dia, ao que tudo indica, deve ficar assim, bem frio e ter a tarde mais fria do ano nesta quinta-feira, a contar exatamente pela temperatura que já está marcando aí, como eu disse, 15 graus por enquanto aqui na capital, ou seja, o outono finalizando com cara de inverno. O inverno praticamente começa agora no dia 20, mas está aí mostrando exatamente como vem e como vai ficar em algumas regiões. E tem aquela sensação, pelo menos, de, além do frio, muita umidade aqui na capital, o que aumenta exatamente essa questão da sensação térmica de 12 graus nesse momento, Fernanda. Aqui no interior a gente está com frio, viu, Sérgio Braga? Isso aí eu posso adiantar para você. Bom, daqui a pouco você volta com mais informações aqui com a gente, mas para começar muito bem a edição dessa quinta-feira, vamos chamar a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força de quem está no campo produzindo o nosso alimento, né? Todas as famílias aí que trabalham de sol a sol, domingo a domingo, para realmente produzir o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 12 de junho, está no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Daqui a pouco temos USDA, 1h da tarde, né, no horário do Brasil. Aí, daqui a pouquinho estaremos ao vivo aí vendo os números e comentando. O mercadão brasileiro segue na estabilidade, diferente a ontem, né? Os níveis seguem estáveis, os prêmios fortes, aí os prêmios no melhor momento do ano, o prêmio segue forte. E ainda faltam notícias do acordo efetivo entre Estados Unidos e China, o que vai refletir para a soja. Tem novidades? Se tiver, a gente já comenta, mas hoje é dia de relatório de USDA de oferta e demanda, e a Conab divulgou aí
ontem o relatório da safra. Já também comentaremos os novos números. Aumentou a estimativa da safra de soja. Até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. O destaque é o frio, que ainda está intenso aqui no sul e agora espalhando para o sudeste e região da Bahia, e a possibilidade de chuva forte no Rio Grande do Sul. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo segue firme, mais 9 altas registradas entre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. E o mercado futuro hoje tem aquele movimento de realização, devolve parte dos ganhos recentes, mas mesmo assim o mercado segue firme, com altas registradas em várias praças ao longo dessa primeira quinzena, expectativa de preços firmes também na entrada dessa segunda quinzena, abastecida principalmente por animais de pasto e de semi-confinamento. O mercado segue com preços firmes e expectativa bem positiva, Fernanda. Bom, eu já vou chamar o Sérgio Braga aqui de volta, porque está na hora da gente fazer o nosso tradicional giro das cotações, saber como é que se comportam os mercados no pregão dessa quinta-feira. Então vamos lá, Sérgio, mostrar para a nossa audiência como é que estão os mercados hoje? E como o próprio Brandalize disse, daqui a pouquinho tem USDA, o mercado fica atento ao que acontece na Bolsa de Chicago com a soja, e é para lá que nós começamos agora com as cotações no mercado de Chicago, que tem recuo para a soja de 0,35% nesse momento, a $10,46 mais 38. Milho negociado em alta, de 0,54% a $4,38,37. Trigo, $5,32,90, recua 0,21%. O café em Londres não aparece na tela, mas é negociado nesse momento a $4.390 por tonelada, recua 0,13%. Recua mais em percentual. Café em Nova York, café contrato C, o Arábica, cai a 1,06% do percentual de queda, 346,93. Açúcar, 16,34, 0,49 de queda. Algodão, 0,92 de queda, 64,87. Petróleo sobe diante dessa tensão internacional, principalmente o conflito aí entre Israel e até mesmo as ameaças de um possível ataque de Israel ao Irã e os Estados Unidos interferindo nessa situação. O petróleo sobe, $68,21. Ouro bate mais uma máxima, $3.409,60, $3.408,70, 1,94 de alta nesse momento. O mercado cambial, em relação ao dólar, quanto é que está valendo agora o real? R$ 5,54 mais 80 vale um dólar, alta de 0,22%. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, 137.362 pontos, ligeira alta de 0,17%. Mais uma vez a Bolsa de Chicago, o vencimento mais curto está aí confirmando, $10, 46,63, 0,32 de queda para o julho na Bolsa de Chicago. A soja, café em Nova York também, está aí atualizados os dados, portanto, 12 horas 39 minutos, $3, 47 mais 10, queda de 1,01%. Já o mercado do boi gordo, vamos acompanhar as cotações a futuro, que recuam, depois das altas recentes, R$ 318 vale arroba para o junho, 0,13 de queda, julho 327,75, 0,03% de queda, agosto 330,50, 0,20 de recuo, e o setembro a R$ 334, 0,09% de queda neste momento, mas o mercado continua com os fundamentos prevalecendo firmes e o mercado físico subiu hoje nas principais praças de comercialização, 309,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum já a prazo descontado. Goiânia, 290,50, a mesma cotação da região sul de Goiás, 290,50. Dourados, 307,50. Daqui a pouquinho tem mais informações direto do CPE, tem o Iberville Neto e muitas outras informações nesta edição do Tempo e Dinheiro que está só começando, Fernanda. Isso mesmo, Sérgio. Muita coisa ainda para a gente trazer aqui de informação para a nossa audiência. E agora nós temos as fábulas de Esopo com João Batista Olive. E a fábula de hoje é a novilha e o boi. Vamos acompanhar. Muito bem, o nosso Esopo de hoje é curtinho, mas bem objetivo. Pensem
sempre na moral dessas fábulas fabulosas de Esopo. Então o título de hoje da nossa fábula é A Novilha e o Boi. Pobre de ti, disse uma novilha a um boi que estava trabalhando. Pobre de ti, e eu estou aqui no bem bom e você aí carregando peso e tal. Nisso houve uma festa, disse Esopo. Desatrelaram o boi, pegaram a novilha e a mataram para a festa. Aí o boi olhou e disse: está aí, minha cara novilha, porque estava sem trabalhar. Teu destino era engordar e o sacrifício. Fecha aspas e vem a moral do Esopo. Disse Esopo: a ociosidade é um perigo. E eu acrescento mais uma observação. A omissão é um perigo para o nosso país. Pensem nisso. Esopo, grande cara, e amanhã a gente volta com mais uma fábula fabulosa do nosso querido Esopo. Até amanhã. Cirúrgico, né? Como sempre, João Batista Olive trazendo as fábulas de Esopo. Bom, e agora nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem para 19998132915. São 7 dias grátis, que é o que a gente chama aqui da nossa degustação. Vocês entram nas comunidades e aí, a partir daí, terão acesso a todas as informações. São as tendências, perspectivas de mercado, os valores dos prêmios atualizados. Nós temos informações exclusivas também a respeito do clima, que isso é muito importante para você, produtor rural, além das cotações ali em tempo real. Tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e consiga tomar a melhor decisão dentro da sua propriedade rural. Então, número na tela novamente, é só enviar uma mensagem para o 19998132915 e claro que nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, agora nós temos o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também de outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Boi CPEA, preços do setor estão firmes. Resultados positivos do confinamento já esbarram na dificuldade de encontrar boi magro. Suínos CPEA. Exportações são recordes para o mês de maio. Canola ganha força no inverno e se firma como cultura estratégica para os produtores. Maçã CPEA. Colheita se encerra para a safra 24-25. E claro que nós seguimos aqui acompanhando de perto tudo que está acontecendo na economia, na política aqui no Brasil e no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Da Gazeta do Povo, STF forma maioria para a reinterpretação do Marco Civil, abrindo rota para agravar censura. Da Folha de São Paulo, Marco Civil da Internet. STF forma maioria para ampliar responsabilização de Big Techs por conteúdo dos seus usuários. Do Jornal Globo, Dino se alinha a Toffoli, Fux e Barroso e STF tem 4 votos para responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados. No Estadão, Lula manifesta apoio a Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão por corrupção na Argentina. Folha de São Paulo. Congresso ataca medidas de Haddad, mas Lula insiste e envia a medida provisória que aumenta impostos. Da Gazeta do Povo, governo Lula publica a medida provisória com aumento de impostos para compensar recuo do IOF. Do Estadão, PP e União Brasil indicam que devem votar contra a proposta de Haddad de aumento de impostos. Da Gazeta do Povo, país tem um dos piores ambientes de negócios e transição de impostos pode aumentar o caos. Da Folha de São Paulo, julgamento de Bolsonaro.
Ritmo acelerado para ouvir réus da suposta trama golpista indica julgamento de Bolsonaro ainda em 2025. Da Folha de São Paulo, guerra no Oriente Médio. Estados Unidos vão retirar diplomatas do Iraque após impasse com o programa nuclear do Irã. Estadão, Irã dobra enriquecimento de urânio durante negociação com os Estados Unidos e pode produzir até 10 bombas, diz a ONU. Da Investing, Israel está pronto para atacar o Irã, informam autoridades dos Estados Unidos, a CBS. E do Estadão, Celso Amorim diz que governo Lula estuda tomar medidas contra Israel em relações militares. E sobre esses destaques, nós temos agora editorial do João Batista Olive. O meu comentário hoje está baseado nos anos de observação jornalística que eu tenho. Os meus cabelos brancos provam que o tempo passa, mas a observação continua. E meu comentário também de hoje está baseado na lei da física, aquela lei da dinâmica, dos movimentos, do pêndulo, que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e com a mesma intensidade. Essa lei da física e também as observações que a gente vê do nosso país, que me dão a esperança, que eu quero transmitir a todos vocês, que nós veremos, sim, mudanças no nosso país. A insatisfação é geral em toda a sociedade. A grande maioria não aceita o que está acontecendo em nosso país, tanto do lado econômico quanto do lado político, principalmente por essa opção deste governo que aí está, cada vez mais pendendo para a esquerda, defendendo interesses que não são da maioria do povo brasileiro. Isso, claro, aumenta a insatisfação e nos dá, como eu digo, essa esperança de ver as mudanças acontecendo. Certamente, as mudanças eclodirão nas eleições do ano que vem, como sempre se diz, dentro das 4 linhas, respeitando os ditames da Constituição. Mas nesse instante, o que eu quero dizer é que nós precisamos defender a entidade que está defendendo a sociedade brasileira, que é o Congresso. Enquanto que há um consórcio entre o governo e o STF, tentando impor sobre a maioria da sociedade fatos e atitudes que não aceitamos, é o Congresso que continua se opondo e se levantando contra os ditames do governo Lula. Nesse instante, vocês vão observar, a mídia, de maioria esquerdista, tenta desmerecer, desqualificar atitudes de alguns deputados. Por isso, precisamos ficar cientes, firmes, e estou exortando a todos, ficarmos firmes ao lado do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, que é porque é de lá que virá a resistência necessária para nós continuarmos mantendo nesse país os limites da democracia. Enquanto isso, enquanto a eleição não vem, nós temos que continuar aqui no Tempo e Dinheiro defendendo a nossa posição constante, porque nós não aguentaremos chegar até o final das eleições do ano que vem com esse governo que aí está. Por isso, mais uma vez, aqui no Tempo e Dinheiro, a nossa exortação, o nosso pedido, a nossa exigência: impeachment de Lula já. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque de hoje é da revista Isto É, falando de previsão do tempo. Chuvas atingem 3 regiões do país nessa quinta-feira, dia 12. Só para a gente reforçar aqui, são dados do INMET e nós temos chuvas ainda bem pontuais na região norte, na região nordeste e no sudeste. Mas o nosso grande destaque, claro, é o frio. Inclusive, nós temos um outro destaque aqui da revista Oeste, já falando sobre isso. Frio intenso e chuvas pontuais marcam o tempo nesta quinta-feira. E aí nós temos então o avanço do ar polar derruba temperaturas no sudeste e também na região centro-oeste, pelo menos nessa quinta-feira.
Outro destaque, ainda falando sobre o frio, veio aí da Climatempo falando de frio, aumenta no sudeste e capitais podem bater recorde. Esse ar frio de origem polar predomina sobre todo o sudeste até sábado, então até sábado nós ainda teremos esse frio aqui na região sudeste. Lembrando que sábado então é dia 14 de junho e temperaturas abaixo dos 10 graus Celsius devem ocorrer nos 4 estados, pelo menos hoje, e já fica aqui um alerta. Ontem, Ronaldo Coutinho já trouxe isso aqui pra gente, mas a Climatempo reforçando que sul de Minas pode ter temperatura negativa. Inclusive, Coutinho falou ontem de uma possibilidade de geada, aí claro, pra gente manter no nosso radar e continuar acompanhando também. Mas claro que além desse frio, nós também estamos monitorando a questão da chuva, porque a partir de sábado, então, dia 14 de junho, nós teremos mais chuvas, né? O retorno das chuvas, na verdade, na região sul do Brasil, e o nosso destaque é o estado do Rio Grande do Sul, inclusive já na tela aí para vocês, nós temos então acumulado, esse é o acumulado de chuvas do dia 13, então sexta-feira até dia 20 de junho aí. A gente está olhando, então, principalmente a região de Santa Maria, com 228,2 milímetros. A gente tem região de Pelotas em 142,8 milímetros. Bagé também com 132,3 milímetros. Que mais? Passo Fundo ali, ó, 71 milímetros também. Mas aí para a gente ficar de olho, porque algumas regiões, conforme a gente está acompanhando no mapa, então na imagem, podem ter essas chuvas acima de 200 milímetros também aí para a gente manter no nosso radar. Enquanto isso, nós temos informações vindas lá do Notícias Agrícolas também a respeito do clima, falando então dessa massa de ar frio que continua derrubando as temperaturas em boa parte do sul e também do sudeste, pelo menos nesta quinta-feira, e as chuvas, elas devem ficar concentradas na região norte e também litoral do nordeste. As precipitações retornam para o sul do país a partir do sábado, então aí para a gente já ficar de olho. Enquanto isso, vamos acompanhar como é que estão as chuvas nesse instante aqui no Brasil. São as imagens de satélite, então, informações do NOAA. O que a gente consegue ver é que nesse momento essa chuva ela está totalmente concentrada na região norte do Brasil. Então esse é o nosso destaque de agora, mas nós vamos acompanhar agora essa chuva prevista para o Brasil nos próximos 7 dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 13 ao dia 19 de junho e conforme a gente acompanha na imagem, sexta-feira será um dia com chuvas na região norte do Brasil, ainda litoral da região nordeste e destaque ali para o estado da Bahia. A partir de sábado, dia 14, esse cenário muda porque nós temos chuva chegando principalmente para a região sul do Brasil. O nosso destaque é o estado do Rio Grande do Sul, que deve ter esse maior volume de chuva acumulado, um cenário que vai perdurar também nos próximos dias, inclusive segunda-feira, dia 16, a gente vai acompanhar ainda muita chuva lá no estado gaúcho, inclusive essa chuva ela pode superar os 200 milímetros em muitas regiões lá do estado do Rio Grande do Sul, enquanto isso, chuvas ainda no litoral da região nordeste e chuvas também concentradas na região norte do Brasil. É isso que a gente vai acompanhar em boa parte da próxima semana e na quinta-feira, dia 19, essa chuva ela dá uma trégua lá na região sul e ainda fica concentrada no norte e no litoral da região nordeste. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Para os próximos dias nós temos nessa área central do Brasil a situação normal, que é pouca chuva, uma boa chuva aqui entre a região de Pernambuco, Cealba, aqui na área de Sergipe, Alagoas e o litoral da Bahia. Essa região aqui pode ter alguma chuva forte, principalmente ali no dia 13, 14 e talvez o 15, mas entre sexta e o fim de semana. Aqui ao norte também a chuva está bem normal para a época, né, entre 12 a 16, e aqui no sul a chuva começa a ganhar corpo de novo. Essa chuva aqui começa a vir quando? Sexta-feira ela está pegando essa região aqui e no sábado e domingo ela passa aqui pelo sul, principalmente a parte oeste, com maior chuva no Rio Grande, Argentina e Paraguai. Pode ter alguma trovada com granizo e vento, não dá para descartar.
Nos próximos 15 dias, de 12 a 26, nós temos aqui no norte do Brasil aquela chuva tradicional com certa intensidade, principalmente Roraima, Amapá, metade norte do Amazonas, metade norte do Pará. Melhorou aqui no Acre, um pouquinho de melhora aqui no Rondônia, pouca chuva aqui no sul do Pará e pouca no norte do Tocantins. No centro-oeste, pouca chuva. Essa aqui pode ser, de repente, ali depois do dia 20, por aí, pode ser que dê alguma chuva, seja uma friagenzinha que pode entrar no final da semana que vem ou na outra. Aqui no Mato Grosso do Sul, bastante chuva, da metade para o sul do Mato Grosso do Sul, uma parte vem agora nesse fim de semana, outra parte vem ali ao longo da próxima semana também. E aqui no sul, muita chuva, principalmente aqui o Rio Grande do Sul. Ó. Aqui o Rio Grande do Sul pode ter volumes bem significativos, variando desde 120 a quase 200 milímetros de chuva, só que isso aqui é em 15 dias, não vai ser bem em 15 dias. Uma parte vem nesse fim de semana e outra parte entre terça, quarta e quinta da semana que vem. Então essa região aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal tem que ficar bem atento. Talvez até seja aconselhável suspender plantio de cereais de inverno, coisa assim. Por quê? Porque o solo vai ficar muito encharcado, vai ficar bastante difícil e corre o risco de perder a semente que já foi plantada. Para quem ainda não plantou, dá uma segurada porque pode chover bastante. Então atenção entre a Grande Porto Alegre, Santa Maria, São Borja, pega aqui o centro-sul, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Essa região aqui pode ter um volume grande de chuva. Em Santa Catarina, mais na parte oeste e centro. Também ficam, de repente, suspender um pouquinho o andamento do plantio da safra de inverno. Assim como o sudoeste do Paraná, mesma situação, mas por segurança. Semana que vem é uma semana um pouco complicada. A chuva aumenta aqui em São Paulo, que é bem-vindo. Alguma chuvinha rápida aqui no sul de Minas, pouca coisa no Triângulo Mineiro, no Rio. E a chuva também fica com certo volume aqui, ó, no litoral do Nordeste, desde Natal até o litoral sul da Bahia, principalmente aqui, ó, Ceará pode ter um bom volume de chuva e o litoral da Bahia. Então, um pouco de atenção nessa área aqui do Nordeste. Nas outras, aquela chuva normal de sempre. E a temperatura, quer dizer, a anomalia de chuva, bem acima do normal aqui na Cealba e bem acima do normal aqui no Rio Grande do Sul. E também Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. No restante do país, mais ou menos normal. Na temperatura está aqui, ó, nos próximos 5 dias, abaixo do normal aqui no sul e bem aqui, ó, toda essa região aqui com frio. Teve abaixo de 0 no Rio Grande do Sul, acho que 2 ou 3 negativo. Aqui em Santa Catarina, mais de 20, 30 municípios abaixo de 0, chegou a quase 4 negativo em Painel. Abaixo de 0 em General Carneiro, abaixo de 0 na Serra da Mantiqueira, em Minas, frio no Rio de Janeiro, na Serra do Espírito Santo e também vai fazer frio aqui na região da Bahia. Então nós vamos ter aqui nos próximos dias chuva excessiva no Rio Grande do Sul, tem que tomar atenção, e ainda frio também forte na área do Sudeste. Alguma geada na área do café nessa quinta, nessa sexta e sábado, mas sem consequências. E o frio vai surpreender um pouco os baianos também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Coutinho. Só reforçando alguns pontos aí que o Coutinho trouxe para a gente, nos próximos 15 dias, então, chuvas mais concentradas na região norte, no litoral da região nordeste, na região sul do Brasil também, e também ali no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Nesse cenário, nosso grande destaque é para o estado do Rio Grande do Sul, onde essa chuva ela pode ficar entre 120 até 200 milímetros. Coutinho já alertando os produtores rurais, porque o solo pode ficar bem encharcado por conta desse alto volume de chuva também. Enquanto isso, quando a gente fala de frio, nós ainda teremos frio na região sul, na região sudeste, até lá na Bahia. O pessoal está passando frio lá também. E, inclusive, Ronaldo Coutinho também chamando a nossa atenção para essa possibilidade de geada em áreas de café também, entre quinta e sexta-feira. Então, a gente vai ficar de olho e também monitorando essas informações. Bom, importante destacar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade.
E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro, olhando então os comentários aqui na nossa transmissão no YouTube. Temos o Delmar Reisdorfer falando boa tarde a todos. Friozinho, 1 grau positivo hoje em Porto União, em Santa Catarina, tá frio mesmo. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis lá no Rio Grande do Sul, friozinho, com sol e vamos em frente. O Clélio Montini já fala pra gente que tá frio. Boa tarde a todos. Tempo frio, mas tem um sol maravilhoso lá na região de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Aqui também, viu, gente? No interior de São Paulo, o céu tá lindo, mas tem sol, mas está frio. Inclusive, uma ventania lá fora. E o José Ruiz também falando boa tarde a todos. Início da colheita do milho, hoje aqui na fazenda, na região de Nova Ubiratã, lá no estado de Mato Grosso. Muito obrigada pela participação de vocês e ao longo do programa vocês também podem enviar mais mensagens, que eu estou sempre de olho aqui no que vocês compartilham conosco. Bom, agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e do mercado do milho também, com Vlamir Brandalize e já as primeiras estimativas aí do SDA nesse novo relatório de oferta e demanda, então é um instante só. Há 21 anos, a Análise entrega credibilidade, resultado e tecnologia para transformar solos e potencializar o campo. Confiança construída com ciência e experiência. Agricultura de precisão com quem domina o assunto há 21 anos. Análise. Conhecendo os segredos da terra. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil.
Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 12 de junho de 2025. Daqui a pouquinho nós teremos Vlamir Brandalize aqui conosco para falar dos números, então, do relatório do SJ, mas enquanto isso, nós temos uma informação muito importante também para dividir aqui com a nossa audiência a respeito da ratificação de propriedades em áreas de fronteira que termina agora em outubro. Ontem, Sérgio Braga fez uma entrevista com a Carla Beck, ela que é da FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, e ela falou sobre essa questão e a importância também dessa ratificação para todo o Brasil, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Primeiro, eu reitero a necessidade do produtor procurar um profissional habilitado para fazer todo esse processo, que é um processo, digamos, simples, mas que envolve uma atenção muito especial, porque são vários documentos que ele precisa providenciar. Segundo, que ele procure a nossa cartilha de ratificação de área de fronteira, onde nós tentamos sanar todas as dúvidas referentes a esse assunto, e principalmente onde vai ter mapas e toda a descrição dos municípios, quanto de porcentagem de cada município está dentro da ratificação, e isso pode auxiliar muito ele em certas dúvidas. A prorrogação do prazo, se ocorrer, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma vitória, mas nós não devemos esperar. Quem deixar para a última hora pode ter dificuldades, principalmente de conseguir um profissional habilitado, né? Então, o mais importante, procure orientação, seja no sindicato rural, para verificar a situação, e também comece o quanto antes fazer essa organização de todos os documentos, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai garantir uma segurança da sua propriedade e da sua família e toda a produção do campo. Muito bom essa informação também para todos os produtores. Agora a gente está conectando com Vlamir Brandalize, daqui a pouquinho estará conosco. A gente já consegue mostrar as cotações para quem nos acompanha nesse instante, todo mundo querendo ver como é que está o comportamento dos preços nesse instante, Gleidson. Aí na tela, então, a todos, a nossa audiência também. Nós temos, então, o vencimento julho 25 a 10,47, caindo 0,26%. Temos todas as cotações também para compartilhar. O julho 25, então, a 10,47,75, caindo 2,75 pontos nesse instante. O agosto a 10,45,50, mercado na estabilidade, esse vencimento. O setembro ainda segurando ali 10,22,50, com leve alta. E o novembro 25 a 10,29, caindo 0,25 nesse instante. Temos também os preços aqui na Bolsa Brasileira, mercado caindo, o julho 25 a 23,05 e o agosto a 23,03, e o setembro nós não temos referência. Claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, então a partir de agora, as notícias da soja com Vlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. E o Joãozinho fugiu do frio? Fugiu do frio. E hoje o senhor está com uma blusa de frio mais grossa. Tá frio aí em Curitiba? Deu uma refrescadinha. De manhã estavam uns 5 graus aí a temperatura. Tá frio, hein, Vlamir? Tá frio.
Vlamir Brandalize, todo mundo de olho, esperando o relatório do SDA. A gente já tem algum número aí para dividir com a nossa audiência? O que o SDA trouxe, ou se trouxe alguma novidade também para o mercado da soja? Na realidade, veio um relatório frio também, né? Porque ele não mudou nada. Exatamente nada. Ele trouxe a mesma safra americana, né? Não teve alteração, né? Projeção de 118,1 milhões de toneladas. Para não dizer que não mudou nada, Fernando, ele aumentou o estoque inicial dessa nova safra 25-26, ou o estoque final da safra 24-25, de 123,2 para 124,2. Ele aumentou 1 milhão de toneladas no estoque de passagem, que é o estoque inicial desse novo ano que está sendo plantado nos Estados Unidos, em função de que o que trouxe um leve aumento da safra da Argentina para 49, né, essa que está colhida, e mais nada, basicamente isso, e automaticamente sem grandes novidades. Então, com relação à atual, ele não mostrou muita mudança na China, né, que é o importante, é a China que é o maior comprador, né, 112 milhões de toneladas é a projeção de importação de soja da China para esse novo ano, frente a 108 milhões que é desse ano. Então está mostrando um crescimento de 4 milhões de toneladas para a China, isso é bom para o mercado, Eu né? não estou ouvindo o Vlamir. E quero ver aqui outros. Não tem grandes novidades. É o Brasil que vai liderar, Fernanda, com relação à safra que está terminando o plantio americano. Então, o que é? 118,1 milhões de toneladas. O USDA trouxe e manteve o número do mês passado. Para o Brasil, ele projeta a nova safra em 175, que é o mesmo número do mês passado. Na safra atual, ele mantém 169, que está dentro do mercado, né? A própria Conab, hoje ela divulgou, hoje não, ontem, né? Divulgou 169,6 milhões de toneladas. O mês passado era 168,3. Então, a Conab aumentou a safra brasileira em 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 300 mil. E está muito perto, né, a variação muito pequena, que o mercado em geral trabalha perto de 170 milhões de toneladas da safra brasileira, que está todo mundo ao redor disso, né? Esse que é o número da Conab, a 69 é o 169 do USDA, pouca gente falando aí abaixo de 167, por exemplo. Então, safra brasileira é uma safra grande e recorde. Na safra nova, sem novidades. Como ontem a gente comentou, eu acreditava que não ia trazer grandes novidades e não trouxe, né? Ele não mudou praticamente nada em cima do quadro geral, apenas ele ajustou o estoque de passagem aí para 1 milhão de toneladas, que isso também não dá nem 1%, então não é uma variação muito significativa. Também aumentou um pouquinho a demanda mundial para 424,2 milhões de toneladas, era 424,1, então isso também não é significativo no global, se a gente olhar. E também a China não teve alterações, manteve o consumo da China em 133 milhões de toneladas, sendo que a projeção da safra chinesa é 21 e a projeção de importação 112. Então, resumo da ópera. Sem novidades. Seguimos. A única novidade foi que a Conab ajustou os números para cima aí e veio dentro da realidade que a maioria está projetando. Então, essa seria a novidade efetiva da semana, né? Porque o USA não trouxe novidades no caso da soja. A gente segue sem novidades então, né, Vlamir? Inclusive, vou pedir para o Gleidson colocar aí na tela de novo os preços para a gente acompanhar. E é por isso que a gente tem o mercado... Não, Gleidson, coloca só da soja, por gentileza. Porque aí é por isso que a gente tem isso que a gente está olhando agora, né, Vlamir? O mercado trabalhando ali bem próximo da estabilidade. Como tem alguns com leve queda, outros leve alta, aí ele está de lado, né? A boa notícia é que continua... esse setembro aí, setembro é importante, ele está acima do 10,20, 10,22, com 0,75 de alta. Esse que é importante, porque se ele cai muito, ele puxa todo mundo de arrasto, né? Os outros podem subir, baixar, que não interferem, porque esse é início de colheita americana, então está dentro do que o mercado está projetando. O mercado de fundamento de longo prazo, continuo vendo ele com um leve apelo positivo, porque ainda estamos
no começo do período de mercado de clima americano, né, porque entramos aí com 2 semanas apenas de mercado de clima americano. Geralmente tem 8, 9 semanas importantes de mercado de clima americano, então está no começo. Qualquer novidade que venha pela frente certamente ajuda o mercado da soja em Chicago. Nesse momento está trabalhando de lado, porque continuamos embarcando em ritmo acelerado. O mercado de Chicago ainda não está tendo notícias novas com relação a esse acordo Estados Unidos e China. A própria China já anunciou que está fazendo acordo, que ela cumpre acordo, mas em princípio com relação à parte de compra chinesa nos Estados Unidos não tem novidade ainda. Não está estabelecido se eles vão comprar quanto de soja, ou trigo, ou sorgo. Os produtos que eles compram, podem comprar milho, DDG, tudo isso que eles compram de produtos americanos. Por enquanto não tem nada, né, Fernanda? Por isso que a soja Chicago vai andando de lado aí no caso do mercado lá da Bolsa em relação à soja. Né? Uhum. Inclusive, sobre isso que o senhor está falando, tem um destaque aqui no Notícias Agrícolas, falando de USDA. Com China ainda comprando no Brasil, vendas de soja dos Estados Unidos têm menor volume da temporada, que nós também tivemos esse reporte hoje do USDA, né, Vlamir? O relatório de manhã aí foi fraco, né, das vendas semanais, né, das exportações. Então, sem presença chinesa efetiva, então isso acaba sendo um fator negativo, né, na Bolsa aí, porque não tem venda para a China, não tem notícias de que se no acordo China-Estados Unidos tem alguma coisa relacionada a ter que comprar mais soja americana ou não, por enquanto está tudo vago. E a boa notícia é que o mercado não está caindo muito, né? Não tem notícia positiva e o mercado está de lado. Então, isso a gente tem que considerar em ano de safra recorde, que o mercado até está positivo por não ter notícias positivas, mas o mercado não está caindo efetivamente, né? Uhum. Ô Vlamir, então assim, na Bolsa de Chicago, o que a gente vai continuar acompanhando então a partir de agora, essa questão climática lá no meio oeste norte-americano, que aí sim pode ser que dê alguma movimentação, né, suporte, enfim, para os preços da soja, um pouco mais, e além disso, um estreitamento dessa relação um pouco mais efetiva entre Estados Unidos e China. Até lá a gente vai acompanhar esse mercado ainda andando de lado? Ele vai ser um mercado mais climático, né? Porque esse relatório de agora aí, ele daqui meia hora ele já fica no retrovisor, né? Ele já vai ser esquecido, né? E aí o mercado vai ficar em cima da questão da geopolítica dessas negociações China e Estados Unidos e o clima, né? O clima certamente tem peso muito importante, porque China comprando o americano, comprando ou não comprando, ela vai continuar comprando em outras fontes, no caso seria, né? Mas em princípio, se ela se pronunciar para comprar algum volume a mais ali agora, voltar a comprar nos Estados Unidos, acaba ajudando a Bolsa. Por enquanto não tem nada confirmado, é por isso que o mercado está de lado. E continuar segurando esses 10 e 20 no suporte é muito importante, né? Continuar acima disso aí, porque nos dá sinais que 2026 vai ser um mercado bem melhor do que está 2025, né, Fernando? Uhum. Ô Vlamir, e aqui no Brasil, qual é o cenário que a gente tem hoje também? Olha, o mercado brasileiro de manhã está muito helado também, o pessoal esperando, né? Mas as cotações não têm caído, né? Ela até, se a gente olhar o setembro, tem até melhorado, né? O comprador setembro está mais firme no 143, boatos de 144, porque se a gente olhar, os prêmios estão muito fortes, né? O prêmio setembro já está com mais de 140 de comprador, né? 145 de manhã já apontado, já está lá no clube. Boatos que rodaria 150 de prêmio no setembro, isso dá quase $4 a mais no saca de soja, frente à posição de Chicago. Então, isso é muito importante, esses prêmios se manter firme aí, para ir dando liquidez para o produtor que precisa fazer caixa, né? Porque o mercado de balcão tem ficado estável, mercado de porto aí um dia R$1 para cima, outro dia R$1 para baixo, mas não tem mostrado mudanças, enquanto que o dólar segue frágil, né? O dólar segue barato, acaba beneficiando aí o produtor para comprar insumos aí nessa reta. Já vamos considerar aí agora junho e julho é reta final de compra de insumos, né? Não dá para deixar para comprar insumo para plantar ali em setembro, no mês de agosto, né? Porque esse ano, se as chuvas entrarem em setembro, vai ser aquela corrida de plantio cedo. Então, na última hora, não é a hora de comprar insumos. Com certeza. Ô Vlamir, só para a gente confirmar, esses valores dos prêmios, o senhor falou que os prêmios estão fortes, é cavalinho encilhado? Olha, pode ser considerado sim, porque nós temos que alertar
da seguinte maneira: se nesse acordo entre China e Estados Unidos surgir algum item no contrato de um acordo, em que a China se comprometa a comprar soja americana, ela tende a tirar a pressão de compra de soja aqui no Brasil, isso esfria os prêmios, porque daí ela vai focar as novas compras no mercado americano. O mercado dessa semana está em prêmios altos em função de que eles continuam comprando forte aqui, comprando agosto, comprando setembro, porque tudo indica que eles provavelmente vão tentar, se tiver no acordo aí, negociações, as compras de soja americana seriam de outubro em diante. Então, é um momento muito forte de prêmio e é o melhor momento do ano, né? Dá para considerar que o produtor poderia estar garantindo esse prêmio aí, porque existe essa possibilidade da China desacelerar as compras aí num possível acordo de compra de soja americana. Uhum. Ô Vlamiro, hoje já é quinta-feira, a gente já tem meio que um balanço de como é que estão as vendas de soja aqui no Brasil para essa semana. Eu sei que o senhor fica acompanhando bem de perto essas informações também. Olha, a semana está frágil aí, nós estamos aí com menos de 500 mil toneladas negociadas. É um volume muito pequeno para uma semana de junho, porque o normal nesse período é de 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas por semana. Então, provavelmente até amanhã não vai fechar o volume, provavelmente chega a 600 mil, 700 mil no máximo até amanhã, ou seja, metade do que seria o normal para o período, mas é porque o produtor já vendeu muito nas semanas anteriores e agora quem tem soja está esperando a valorização dessa soja para conseguir cotações melhores. A alternativa do produtor é tentar fazer fechamento para a posição de setembro, para garantir, né? O mercado de setembro aí paga R$6, R$7 a mais do que está pagando o curto prazo aí do julho, né? 5, junho e julho, né? Então o produtor também tem que ficar atento a isso, porque a China continua comprando, mas não tem a garantia que ela vai comprar aqui eternamente. Aí, depois que a safra americana se consolidar por lá, é bem provável que os chineses comecem a buscar soja nos Estados Unidos, porque certamente vai ser um dos quesitos que os americanos vão impor em cima da negociação com os chineses. Não é só essas terras raras que a imprensa normal está comentando, que os americanos querem continuar importando da China, mas o fator importante é que os americanos vão tentar colocar o que eles vendem para a China. E soja é um produto grande lá, que normalmente vende mais de 20 milhões de toneladas anuais. E o ritmo desse ano está muito fraco lá, então provavelmente eles vão impor essa alternativa dos chineses terem que comprar um bom volume de soja americana para desovar, né? Que nem você comentou, né? As vendas semanais estão muito fracas e as vendas para a China muito menos. Exatamente. Bom, orientação dada aos produtores brasileiros quando a gente fala de soja, mas vamos falar do milho também, Vlamir? Então nós vamos agora para as notícias do milho com Vlamir Brandalize. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Já com os preços aí, né, para a gente dividir com a nossa audiência, então julho 25 a R$ 4,37,75, setembro a R$ 4,25,50, o dezembro a R$ 4,39,75 e o março 26 a R$ 4,55,25, as duas últimas posições mais longas ali na estabilidade, e nós temos os vencimentos mais próximos ali com leve alta, pelo menos até esse momento lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, nós temos o julho 25 a 63,33, o setembro a 64,16, o novembro 67,48 e o janeiro 26 a 71,40, mercado trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, começando primeiro com Chicago, o SJ trouxe alguma novidade para o mercado do milho? Olha, Fernando, o que ele trouxe? Ele trouxe que está provavelmente ajudando um pouquinho o fator aí dessa leve alta que está tendo lá em Chicago, é que ele trouxe um estoque inicial mais baixo. O estoque final desse 24-25, né? Então, o estoque era 287,3 milhões de toneladas e agora veio 285. Então, tirou 2,3 milhões de toneladas do estoque de passagem. Então, é sinal de que a demanda está sendo maior. Então, isso é positivo.
Com relação à safra, ele aumentou a projeção da nova safra, essa que está fechado o plantio agora nos Estados Unidos, a nível global em 1 milhão de toneladas. Agora veio com 1 bilhão 266, vamos arredondar, milhões de toneladas. Era 1 bilhão 265 arredondando. A boa notícia para o milho de médio e longo prazo é que continua consumindo mais, né? Porque o que ele está mostrando? Que o consumo deve ser 1 bilhão 275,8. Ele aumentou em 1,4 milhão de toneladas o consumo. Então aumentou o consumo mundial, reduziu o estoque inicial e aumentou apenas 1 milhão de toneladas. Então aumentou o déficit, né? Então o déficit global agora passa a ser, antes era um déficit de 10 milhões de toneladas, ele está ainda em 10 milhões de toneladas, mas ele aumentou porque a queda do estoque final aí, a mundial, ele sai de 285 para 275. Então, isso é benéfico já para a safra de verão brasileira, para a nova safrinha brasileira, e é benéfica para a própria safra americana que está terminando o plantio agora essa semana. Então, o milho, esse leve alto, ele está vinculado a essa questão. Está consumindo mais do que está produzindo, o estoque está em queda, continuará em queda. Se a gente olhar aqui a safra 24, 25, a gente sai de um estoque de 316 milhões, que era o inicial dessa safra, e vão para 275. Então, nós temos uma queda gigantesca de estoques, né? Então isso é benéfico para o mercado, porque continua a produção 1 bilhão 223 nessa 24, 25 e o consumo 1 bilhão 254. Então tem um déficit aí de 31 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. Então tudo isso é benéfico, né? O mercado do milho tem fundamentos dele mesmo, para ele trabalhar com patamares mais atrativos aí para o produtor. Com relação aos principais países, não teve novidades, ele manteve a safra americana em 401,8 milhões de toneladas, essa que está terminando o plantio. Com relação à nova safra da Argentina, manteve 53, Brasil 131, Rússia 15, África do Sul 16,5 e Ucrânia 30,5, que são os países exportadores, né, que dominam o mercado. Ele está tímido na importação da China, 10 milhões. Eu acho que os chineses teriam que importar mais, né? Porque eles não devem produzir 295 milhões de toneladas, que é a produção do USDA. Eu acho que vai ficar menos de 290, porque o clima não está bom lá na China. E eles devem consumir perto de 330 e não dos 321. Então a China deve ter um buraco grande. Ela está caindo o estoque de quase 200 milhões para 180. E é possível que caia mais. Então, no caso do milho, os fundamentos são bons. Ele não está tendo a corrida altista porque as demais commodities também estão calmas, né? Não tem um fator que pressione, mas ele tem fundamentos bons aí para garantir, né, essa posição que é o setembro também dele, acima dos 4,20. E ela vai trabalhar com flutuações. Não espero ser grandes flutuações, nem para cima nem para baixo. Mas é o mercadão do milho segurando posições em momentos que a safra americana vai bem. Não dá para dizer que a safra americana está com problema, porque nessa semana o clima está favorável, tem chuvas de agora aí nos próximos dias, e esse mercado vai sustentando. Eu acredito que é possível aí que o setembro possa trabalhar no 4,30 aí nos próximos dias, e as posições de 2026 todas acima de 4,5, né? Então, ambiente do milho segue favorável. Acho que é por aí que a gente vê. E aqui no mercado brasileiro, já passando para B3, é safra, né? Por isso que ela está na negativa aí. Justamente porque é safra, né? Esse mercado é esse mesmo. Não tem espaço para furar, talvez os 60 para baixo aí na B3, porque está barato para os consumidores. Pode cair um pouquinho mais, mas agora o ajuste para baixo ele é muito sensível, né? Se o produtor parar de vender, o mercado não cai, porque o comprador vai ter que comprar, né? Nós vamos ter demanda recorde aqui dentro no Brasil, Fernando. Demanda recorde do setor de ração, mesmo com problemas da gripe aviária, porque alguns países que estavam fora das compras aí, devido à gripe aviária no Rio Grande do Sul, eles estão voltando, como um exemplo é o México aí, só que eles apontam que por enquanto não comprando frango gaúcho. Outros devem voltar nos próximos dias e o frango volta a acelerar provavelmente.
que também está com recorde de produção e consumo de ração. Suíno, o Sérgio já comentou aí em recorde de exportação, né? Que ele comentou que foi recorde agora em maio. Vamos continuar. Boi está com recorde, ou seja, demanda de ração recorde, setor de boi aí, os confinadores vão usar muito milho para confinamento, muito milho e sorgo, que é a alternativa importante para fazer confinamento. E o setor do etanol, sim, segue forte, recorde histórico de demanda, e cada ano que passar o setor vai ter recorde, porque muitas indústrias estão em fase de expansão, novas estão em construção, e automaticamente tudo benéfico aí para o quadro do milho para frente, né? Agora a questão é colheita nas próximas semanas, muita oferta e mercado podendo pressionar um pouco internamente nesses próximos 2 meses. Depois o mercado deixa de pressionar para baixo e automaticamente começa a olhar para cima, né? Dá para ver que os valores da exportação, hoje, por exemplo, 65,5 no Porto agosto, e se a gente vê o dezembro já é 70. Então, dá uma diferença de R$5 de agosto para dezembro nos níveis da exportação. Então, é sinal de que o mercado vai se valorizar para frente, né? Hoje tem comprador para fevereiro a 73, ou seja, no Porto, sinalizando que o ano que vem já é um mercado melhor, né, Fernando? O milho, em relatório do USDA, vamos dizer assim, se a gente fizer um comparativo soja e milho, o milho veio levemente positivo e a soja veio neutra. Ô Vlamir, aproveitando que o senhor está falando aí, né, na B3 e falando também a respeito da colheita da safrinha, hoje aqui durante a nossa transmissão, o José Ruiz participando conosco, ele falou que eles estão começando, né, início da colheita do milho segunda safra também na fazenda, lá na região de Nova Ubiratã, lá em Mato Grosso. Só para a gente ter um panorama, Vlamir, e atualizar essas informações, como é que estão esses trabalhos nos campos, principalmente quando a gente está falando da colheita do milho segunda safra? Olha, o Paraná já está com uns 5, 6% colhido. Mato Grosso, talvez uns 3 para 4%, que são os estados que estão mais na frente, né? Mato Grosso do Sul são pontos isolados ainda, provavelmente pouco mais de 1%, 1,5%. Goiás também com um pouco mais de 1%. Os produtores goianos estão colhendo um pouco mais de sorgo, que está pronto ali no entorno de Brasília, ali na parte mais ao sul de Goiás, que chega pronto primeiro, porque o ritmo da colheita do milho deve ganhar força depois do dia 20, 25, porque essa esfriada que o Brasil também teve, que nem vocês comentaram aí, né, até na Bahia, no centro-oeste, o clima um pouco mais frio, ele acaba atrasando um pouco a perda de umidade do grão do milho, né, e automaticamente, às vezes, uma semana a mais aí para o produtor colher. Então as colheitas estão começando, mas o ritmo forte mesmo dentro de uma semana, 10 dias em diante, e aí sim nós vamos ver máquinas colhendo a todo vapor e aí as montanhas de milho chegando, né? Nós vamos ter uma grande safra, isso é benéfico, né? Dá para ver que os dados da Conab também ela atualizou aí, Fernanda. Ela aumentou a safra brasileira para 128,3 milhões de toneladas e era 126,9 aí no mês passado. Então, ela trouxe aí um pouco mais de 1 milhão e 600 mil toneladas adicionais aí nessa estimativa total da safra de milho, e isso é atrelado ao aumento da estimativa da produção da safrinha. Ô Vlamir, só para a gente encerrar, no caso do milho, o produtor que segurar também pode ter uma melhor oportunidade para fazer essa venda mais adiante, principalmente depois que passar esse pico da colheita do milho segunda safra? O produtor tem que pensar, se vai segurar o milho, ele tem que pensar de setembro em diante. Sim. Porque se ele pensar em vender milho final de julho e durante o mês de agosto, vai pegar o fundo do poço, que é o pico da colheita e o pico da oferta. E nesse período os exportadores já estão cobertos, eles querem milho de setembro, outubro em diante. Por isso que o produtor tem que pensar, se precisar já nos próximos 40, 50, 60 dias ele precisar de caixa com milho, talvez tenha antecipar essa negociação para garantir os valores. Ou poder vender depois de outubro, provavelmente, que daí o mercado é melhor, né? E a gente vai acompanhar isso também. Vlamir Brandalize, muito obrigada aqui, mais uma aula, todo dia uma aula com o Vlamir Brandalize aqui conosco, ainda mais em dias de relatórios, onde a gente precisa realmente dessa análise rápida dos dados. Vlamir Brandalize faz isso como ninguém, mas Vlamir, obrigada, a gente espera o senhor aqui amanhã com o nosso tradicional sextou aqui e também trazendo as informações do mercado do arroz e do mercado do feijão. Obrigada, Vlamir.
Amanhã é sexta-feira. Amanhã nós vamos fazer lá da roça, da terra do Pinhão, sul do Paraná. Amanhã nós falamos de lá, diretamente da frente da lareira, se estiver chovendo. Se tiver frio, aliás. Chovendo não, mas se tiver frio, com a lareira queimando para fazer quentinho lá no sul do Paraná. A região nossa estava geada hoje de manhã por lá. Tá frio, Vlamir Brandalize, tá frio, mas amanhã a gente acompanha se Vlamir Brandalize vai participar conosco lá de frente à lareira ou se ele vai conseguir só aguentar o frio com uma blusa de frio, né? Então a gente vai acompanhar. Amanhã vocês verão isso. Vlamir, obrigada novamente, boa tarde para o senhor. É isso aí, Fernando, até amanhã, um grande abraço a todos. Até amanhã, obrigada. Bom, para a gente fechar aqui as informações do mercado internacional, vamos falar agora das cotações do trigo, já passando na tela, e só para a gente acompanhar trigo com uma queda um pouco mais forte nesse instante. Nós temos o julho 25, então, a 5,28,25, o setembro a 5,42,75, o dezembro a 5,64 e o março 26 a 5,83,50. Mercado caindo 6 pontos lá no mercado internacional. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços na tela já para compartilhar com vocês, levantamento feito pelo time do CPEA e time do HF Brasil também, começando com leite, referência abril 25 em R$ 2,78 o litro, lá no Espírito Santo. Enquanto isso, ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em R$ 169,73 na região de Bastos, aqui em São Paulo, que é uma região tradicional também na produção de ovos. Cenoura verão a lavada, caixa de 29 quilos em R$ 20 na região de Brasília. Enquanto isso, tomate, preço ao produtor, salada longa vida A, caixa aberta R$ 95 lá na região de São José de Ubá. E a maçã Fuji, preço ao produtor, embalada miúda CAT 1, caixa de 18 quilos em R$ 112,50 lá na região de Fraiburgo, em Santa Catarina. Bom, quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje nós temos um conteúdo muito especial que conta um pouquinho da história da LS Tractor, que inclusive aqui no Brasil já venceu 2 vezes, foi destaque, né, nesse prêmio Trator do Ano e é a marca que mais cresce no setor e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Dizem que os desafios é que nos fazem crescer. E nós, da LS Tractor, sabemos o quanto isso é verdade. O mercado é disputado, dinâmico e exigente, mas nós gostamos de desafios. Foi assim no início de nossa jornada no Brasil. Chegamos com o melhor da inovação, uma que carrega sua origem na Coreia do Sul e que conquistou os produtores rurais brasileiros. Produtores que sabem o que querem. Eficiência, desempenho e praticidade. Sim, estamos falando muito mais do que máquinas no campo. Estamos falando da evolução no agro. Foi assim que nossos tratores entraram em cena. O mercado queria novas tecnologias para máquinas de baixa e média potência. E se os clientes buscavam, nós fazíamos acontecer. Abrimos caminhos e criamos oportunidades. Do Brasil para o mundo, passamos a fazer parte do segmento agrícola de dezenas de países e vimos nossos tratores ganharem protagonismo para cada vez mais clientes. Vencemos 2 vezes como destaque no Prêmio Trator do Ano e nos tornamos a marca que mais cresce no setor. E sabe como conquistamos tudo isso? Colocando nossos valores de respeito e valorização do cliente em primeiro lugar. E claro, contando com um time de colaboradores experts e uma rede de concessionárias que oferece o melhor em segurança, adequação ao mercado brasileiro e qualidade do pós-vendas. Nosso foco é a experiência do produtor rural, produtos que evoluam cada vez mais. Nosso foco é a agilidade da engenharia da Coreia do Sul, nos levando a um novo patamar. Por isso, nosso trabalho em busca de melhores soluções não para. Seguimos entregando a melhor tecnologia em telemetria, piloto automático e proteção eletrônica do motor.
é o agro cada vez mais conectado. Uma conexão de mais de uma década com os produtores brasileiros e que está apenas no começo. O começo de nossa jornada de excelência e agilidade com uma grande certeza. Nossa experiência em olhar para o futuro vai continuar guiando nossos resultados, acreditando sempre na junção perfeita entre a tecnologia sul-coreana e a força do agronegócio do Brasil. LS Tractor. Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora nós temos participação especial do Maurício Bellinelli, e aí vai ser hora da gente falar do mercado de commodities, né, Sérgio Braga? Para tanto, nós vamos direto a Curitiba conversar com o Maurício Bellinello, que já está conosco. A gente conversava antes de entrar no ar, inclusive a Fernanda estava acompanhando, vendo qual cidade foi mais fria ou continua com frio nesta quinta-feira. Eu disse para ele que estava a 6 graus logo pela manhã, mas 6 graus, isso para Curitiba é fichinha. Não, Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Braga, boa tarde. 6 graus a gente fica de camiseta aqui em Curitiba. É exatamente isso. Agora, Maurício, o que está esquentando a cabeça de muita gente é essa questão da unificação da alíquota de 17,5% para as aplicações financeiras, né? LCA, outros investimentos, né? De que forma isso pode pesar, e pesa sem dúvida nenhuma, na hora da produção, na hora de tomar as decisões no campo? É lógico que isso é inevitável, né, que o produtor não fique com cabeça quente, o investidor também. Mas o que você acha? O que pode ser feito diante de uma situação como essa? Se existe alguma saída para poder tentar minimizar esse impacto? Bom, são duas taxações diferentes, né, Braga? Uma é a da unificação do imposto de renda para fundos de investimento, fundos de renda fixa, né, onde antes a gente tinha uma tabela progressiva. Quanto mais tempo você deixava o dinheiro investido, menos imposto você pagava, ia de 22,5% até 15% quem ficava mais de 2 anos, né? E agora elas foram unificadas, incluindo os lucros de bolsa de valores, em 17,5%. Isso provavelmente pressiona prazos mais longos, ou seja, muitos fundos de investimento ou pessoas que operavam investimentos de renda fixa, por exemplo, preferiam carregar o investimento por mais tempo para conseguir atingir cotas de imposto de renda menor. Ou seja, se você segura mais tempo, você paga menos imposto, sobra mais dinheiro. Se você traz a tarifa para um nível padrão, se você ficar um mês é uma tarifa, se você ficar 10 anos é a mesma tarifa, isso tende a deixar os investidores menos propensos a segurar por mais tempo os investimentos nesses instrumentos, né? Então, esse é o que eu acho que é uma distorção, que eu até acho que ela vai ser corrigida, porque isso tem uma diferença importante, especialmente em fundos de renda fixa de maior prazo. Outro detalhe, pode falar, Braga, desculpe. Pois não, diga. Outro detalhe que você ia comentar. Então, outro detalhe é nas LCAs, nas letras de crédito que a gente chama, né? Que pode ser LCA, LCI e LCD, inclusive eu comentei outro dia aqui, que elas hoje são isentas, né? E aí elas vão passar a pagar 5% de imposto de renda ao final. Eu pessoalmente acho que a existência dessas LCAs, LCIs e LCDs cria uma distorção no mercado exatamente porque elas favorecem os captadores de dinheiro, que são os bancos, né, por conseguir captar dinheiro mais barato, e não necessariamente tem muito controle, ou melhor dizendo, isso não há garantia de que a captação do dinheiro vai para quem de fato precisa de dinheiro, né? Porque as LCAs, as LCIs e as LCDs, os bancos captam e vão emprestar para qualquer um, incluindo para gigantes produtores que muitas vezes não precisam do dinheiro, né? Porque precisam de grandes fundos e para eles é melhor pegar do banco do que usar o dinheiro próprio. Então, o que eu acho que há nessa legislação das LCAs, por exemplo,
que afetam diretamente o agro, é uma não obrigatoriedade de para onde esse dinheiro vai quando ele é captado. Porque se você fosse direcionar dinheiro de investimento para, por exemplo, pequenos produtores, médios produtores, que precisam muito mais desse dinheiro e têm dificuldade de captar, beleza. Se você usa uma régua única, dizendo que o dinheiro captado vai para qualquer um, é mais ou menos o que eles estão fazendo agora, dizendo que o imposto de renda é igual para qualquer prazo de investimento. Então, eu acho que essa distorção está sendo corrigida. 5% de imposto de renda ainda é uma... Assim, por falta de palavra melhor, qualquer outro investimento vai pagar 17,5%. 5% é menos de 1/3, né, do total desses valores. Então, ainda segue muito, muito favorável. Tem um leve peso de reduzir potencial captação dessas letras, mas eu não acho que ela é muito relevante, até porque o cara que vai querer emprestar dinheiro para o banco para não ter, que não tinha antes, né, o imposto de renda a pagar, 5% frente à alternativa de 17,5% ainda é muito relevante. Eu até acho que tem um peso aí de um potencial encarecimento do crédito de forma geral, mas eu não acho que esse é um encarecimento relevante. Na verdade, Braga, o grande encarecimento relevante é a taxa de juros, né? Porque se você está com um Selic de 15% ao ano, alguma coisa assim, você joga obrigatoriamente a taxa de crédito para você pegar dinheiro no banco na casa dos 18, 20, qualquer coisa. Ou seja, mais importante do que discutir o imposto de renda da LCA no final é brigar para reduzir a taxa básica de juros para um dígito, pelo menos, que isso sim seria favorável ao agricultor. Então, eu pessoalmente acho, e essa é uma opinião pessoal mesmo, que a briga ou a discussão sobre o imposto de renda de 5%, ainda que tenha alguma importância, é muito pequena perto da comparação direta, que é a taxa de juros principal, que é o quanto o agricultor é obrigado a pagar. Você acha que, de repente, está sendo desviado o foco da atenção para esta alta do imposto sobre esses investimentos, a LCA, até mesmo o IOF, quando o foco mesmo principal é a alta da taxa de juros, a Selic, que deve bater os 15%? Isso, de alguma forma, desvia a atenção, né? Provoca discussão em outro setor que o principal, que é a alta de juros, o controle de gastos, não está sendo abordado. Seria mais ou menos essa visão, Maurício? Sim, porque assim, é importante deixar claro, quando você tem um instrumento como é a LCA, e esse instrumento, que é um instrumento de renda fixa, assim como é um CDB, assim como é a poupança, não é a mesma coisa, mas é parecido, ou um fundo de investimento de renda fixa. Quando você dá a hipótese desse instrumento não pagar imposto de renda, isso é um subsídio, tá? Direto, pago pelo governo federal. Tá certo? Porque ele iria captar imposto de renda nesse instrumento e não capta porque ele é isento, ele dá a isenção para o título. Então, isso é um subsídio direto. Quando você passa a cobrar nem que seja 5%, isso já é uma forma de reduzir despesa, na verdade, aumentar como é que chama? Reduzir despesa no sentido do subsídio e, portanto, aumenta a arrecadação do governo federal. Porém, eu tenho visto, acompanhado as últimas discussões no Congresso, que está perto de virar um circo, né? Na minha opinião, e você vê que assim, beleza, está todo mundo discutindo o IOF, mas quando foi, por exemplo, para falar sobre super salários, quando foi para falar sobre redução de despesa no executivo, no legislativo e no judiciário, ninguém fala do tema. Então, a única forma da gente poder pagar menos juros é precisar de menos dinheiro. Quanto mais você precisa de um certo bem, um certo produto, o capitalismo tem como regra fundamental oferta e demanda. Quanto maior a demanda por um certo produto, maior o preço pago por ele. Quanto mais o Brasil precisa de dinheiro para fechar suas contas, mais dinheiro ele precisa e mais cara fica a taxa. A única forma estrutural do Brasil precisar ou poder pagar menos juros é precisar de menos dinheiro e, portanto, ter mais dinheiro em caixa. Portanto, não existe nenhuma outra hipótese que possibilite que o Brasil pague estruturalmente 5%, 6%, 7% a mais de juros do que pagam países de primeiro mundo, por exemplo, no auge do ciclo, até 10% a mais, do que aumento, no final das contas, sobrando mais dinheiro. Ou por aumento de arrecadação, ou por redução de despesas. O caminho mais natural para pessoas lógicas, né, seria por redução de despesas. Mas pelo menos desde que eu por aqui estou, do alto dos meus 46 anos, eu nunca vi isso acontecer.
qualquer forma de legislação que de fato atacasse privilégios, atacasse subsídios historicamente favorecedores, não necessariamente de interesses públicos ou da população. Então é isso, Braga. Eu acho sim que isso é um desvio de atenção, porque, de novo, todas as discussões que vão bater em corte de despesas, ninguém quer falar delas em nenhum dos três poderes e sobra para a gente no final das contas. É só arrecadar, mas não diminuir os gastos. Agora, diante disso, só duas questões até fundamentais. O impacto com relação ao dólar. O dólar tem algum impacto direto ou ele está mais sensível àquilo que acontece no exterior, porque tem uma tendência de queda da moeda diante de outras moedas também? Isso está acontecendo, né? O problema lá nos Estados Unidos de criar lá uma bolha muito grande, né? Não digo da insolvência do país, isso talvez seja impossível, né? Mas o dólar também está muito sensível a tudo que está acontecendo, mais ao exterior do que ao próprio mercado interno, não, Maurício? Isso, Braga. O dólar, né, ele tem uma direta influência no mercado internacional, né, da geopolítica internacional. O dólar contra as demais moedas ele vem caindo desde a virada do ano, no Brasil também, né? Então, desde de dezembro para janeiro ele vem caindo. Hoje, inclusive, ele bateu o dólar contra, especialmente o euro e a libra esterlina, né, que é da Europa e da Inglaterra. Ele bateu a menor cotação desde março de 2022, né? Então faz 3 anos e 3 meses, mais ou menos, né? Mas assim, ainda não tem grande discernimento do que vem acontecendo por aí, até porque, lembrando, é uma moeda dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão num momento de grande turbulência política, econômica, social, em muitos lugares, então ele fica meio arisco, para dizer o mínimo. Não à toa, a cotação que ele está agora, em relação às demais moedas, ele estava lá no final de abril, há 45 dias atrás. Então, o Brasil também está vendo o dólar cair, hoje bateu 5,52, 5,53, salvo engano, uma briga enorme para conseguir cair, mas é importante lembrar que esse mesmo patamar, e a gente estava mais ou menos ali deixa eu para não falar bobagem, ali em junho do ano passado. Então faz literalmente um ano que, tirando aquela zoeira de dezembro que aconteceu no dólar, que ele bateu 6,20 e já rasgou para baixo, faz um ano que o dólar não sai do lugar no Brasil. Então, é isso. Enquanto essa situação, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, não se resolver, e claramente os Estados Unidos não entrarem num caminho óbvio de uma direção menos turbulenta, o dólar vai seguir difícil de se movimentar. Eu ainda acho que essa faixa de 5,50, 5,60 é uma faixa ótima, né, perto do preço que a gente estava, perto de R$6, né? Não vejo muita possibilidade dele simplesmente cair para 5,30, até acho que numa volatilidade a gente pode até pensar no 5,40, mas ainda acho sim que ele vai ficar enroscado durante um tempo perto desse 5,60, Braga. Finalizar contigo, e é lógico, o nosso tema também é importante com relação à questão das commodities em geral, principalmente as agrícolas, né? O que tudo indica, a gente está encontrando uma certa estabilidade agora em 2025, mas a tendência de queda para as commodities em 25, 26, isso já está sendo aventado, ô Maurício, isso pode acontecer realmente? O que a gente tem hoje com a soja, com o café já está sentindo esse peso, né? 25 e 26 pode ter uma pressão maior sobre as commodities agrícolas, podem recuar além daquilo que a gente daquilo que está sendo observado hoje. Tudo pode, né? Mas isso está dentro do radar? Então, Braga, eu já até comentei aqui em outras oportunidades que eu acho que o segundo semestre do ano que vem é o início do novo ciclo de alta de commodities. Essa não é a minha opinião banal, isso é baseado mais em oferta e demanda mesmo, porque você veja a situação da soja, que é algo mais sensível aqui para o agricultor médio que nos assiste, né? A soja, essa faixa dos 10,50, ele está desde maio, junho do ano passado, né? Ou seja, faz um ano que a soja não sai do lugar. Ela vai para 11, volta para 10, vai para 11, volta para 10 e fica ali, né? 9,80, né? E é isso, não sai do lugar. E detalhe, nós tivemos a safra do ano passado nos Estados Unidos, o final da nossa safra do ano passado, a safra brasileira desse ano, 169 milhões de toneladas, a safra dos Estados Unidos vem aí, vem grande, né? Ou seja, ninguém espera isso. Então, mesmo com excesso, não excesso, mas uma grande oferta, o preço não consegue cair, e isso que o mercado está muito lento. Mercado global como um todo, né? Então, do meu ponto de vista, nesse cenário de forte pressão de oferta, a gente não conseguiu ver o preço cair para 9, 8,50, sei lá quantas pessoas imaginavam, né? Eu não sou da opinião de que acho que, de novo, a soja voltar para 10, 9,80, ela fez isso faz um mês, né? Então, essa faixa que vai de 9,70 até 11 ali, esses 10 ou 15% de oscilação, eu acho que ainda tem chance de permanecer por um bom tempo.
Porém, como eu acho que os Estados Unidos devem começar a acelerar globalmente a partir do segundo semestre do ano que vem, isso deve iniciar um novo ciclo econômico, é a forma com a qual eu analiso o mercado de valores, na Bolsa de Valores, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso provavelmente, se puxar o histórico dos últimos 80 anos, vai iniciar também um ciclo de alta em commodities. Eu não estou nem dizendo para quanto vai, não estou dizendo sobre intensidade, estou falando sobre ciclo de preços, né? Então é isso, se a gente tiver um repique, uma estruturação mais forte dos níveis de demanda globalmente, né, por uma economia já começando a acelerar, as commodities puxadas pelo petróleo e na sequência por todos os demais tendem a ser os primeiros sintomas a se enxergar. Então, é isso. É que eu acho, pessoalmente falando, que em momentos como esse, discursos pessimistas falando que agora vai vir a hecatombe, vendem muito. Ou seja, as pessoas, tá nos 10,50, agora vai nos 8. Quando estava nos 14, ninguém falava isso. Então, eu estou comentando isso também, Braga, porque há 2, 3 meses atrás, por exemplo, muita gente apostava que a safra de soja brasileira ia quebrar feio. Estavam falando de 145 milhões de toneladas. Sumiram todos, porque agora a safra veio gigante e o assunto muda. Então, eu pessoalmente prefiro, Maurício, ficar atento e focado em relações de mercado, de preço. Opinião, né, se perde com o vento. Tudo certo. Maurício Bellinello, obrigado pela tua participação conosco, sempre aqui, né, acompanhando todos esses detalhes, né, esse conhecimento que você tem aí de mercado, né, macroeconomia, né, não só voltada aqui ao mercado de commodities, né, mas a macroeconomia. Tem que entender também todos esses aspectos, né, não é só focar aqui no que acontece no Brasil, mas observar todos os movimentos globais. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima para você. Eu que agradeço, Braga. Tenham todos uma ótima tarde. Igualmente. Fernanda, com você aí no estúdio de Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. E agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, contrato julho 25 a 346,85, mercado caindo 1% nesse instante. Temos todos os vencimentos para compartilhar. O julho 25, então, a 346,70, o setembro a 344,35, o dezembro a 339,60 e o março 26 a 334,70, mercado caindo mais de 1%. Aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência, dezembro 25 a 419,10, mercado também recuando, e o março nós não temos, na verdade, uma referência. E só para a gente complementar ainda em relação aos preços, o café robusta lá na Bolsa de Londres, vencimento julho 25 a 4.386 dólares por tonelada, mercado caindo nesse instante 0,22%. E aí nós temos então a participação do Bruno Labs para saber essa movimentação também do mercado do café. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Novas quedas registradas nas bolsas no pregão de ontem. Mercado aparentemente segue sem força para subir. O Arábica tentando ficar acima dos 340 dólares por libra na Bolsa de Nova York e o Conilon beliscando novamente os 4.400 dólares por tonelada. Já vimos esse filme algumas vezes nos dias passados, né, pessoal? Sem ainda um sinal claro de que ficarão por aí, ou seja, de que segurarão nesses suportes e voltarão a subir. A impressão que a gente tem, acompanhando o comportamento dos preços, é de que sim, ambos os cafés deverão buscar suportes um pouco mais abaixo do que os atuais. Mas existe uma esperança nesse jogo todo aí, eu vou dizer qual é. Também, pessoal, olhando o intra, o que é o intra? O comportamento de preços no horário ali, no diário, no minuto a minuto. Também falta força vendedora mais contundente que faça romper esses níveis, esses suportes. Então a briga está bem boa de assistir ali, nessa faixa. Mas ainda não dá sinal claro de que vai dar um bom repique de alta ainda, tá? É bom deixar claro isso. Nesse momento, não temos nada a favor dos cafés. O dólar que a gente comentou meses atrás, que poderia dar uma forcinha, também vem cedendo,
perdeu um importante suporte do 5,60 que veio brigando semanas e semanas em cima desse suporte, perdeu esse suporte, ajudando ainda mais a precificar os cafés para baixo. Fazer o quê, não é, pessoal? É o cenário do momento que meses atrás parecia impossível de acontecer, não é verdade? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs, até amanhã. E agora nós temos as notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mercado segue firme com cotações lá na B3 realizando hoje, quinta-feira, depois das altas recentes, mas firme em boa parte das praças pecuárias com aumento da alta, inclusive dos preços. B3 hoje observa-se todas as posições em queda, 317,70 o junho, 326,80 o julho, agosto 329,60 por arroba, o setembro 332,85, queda na B3. Mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, 309,50. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, Goiânia e a região sul de Goiás, 290,50 por arroba a prazo. Dourados, 307,50. Próxima tela, mais 4 praças, tanto em Campo Grande quanto em Três Lagoas, 308,50. Região sudoeste do MT, 308,50 por arroba também no prazo. Região sudeste, aliás, Cuiabá, antes, 311,50 no prazo. Sudeste do MT, 305,50. Bom, a Isabela Zavati, direto do CPEA Piracicaba, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Boa tarde. Nossa equipe de levantamento tem acompanhado reajustes de preços no mercado de animais para abate. Na segunda-feira, quem negociou pagou R$ 5,00 a mais pela arroba. E esse cenário se repetiu ontem, e alguns negócios pontuais tiveram aumento de R$ 10,00. Com preços maiores, houve um aumento do número de pecuaristas dispostos a negociar e houve também uma melhora da liquidez. Em algumas regiões, temos acompanhado que há uma forte procura pelo animal China. Isso ajuda a puxar para cima os preços de todos os animais. Temos acompanhado também que as escalas de abate continuam curtas, entre 4 e 5 dias, mas alguns negócios já estão sendo realizados para abate após o feriado, apresentando então uma escala em torno de 12 dias. No estado de São Paulo, o indicador CPE-Exalc fechou ontem a 314,20, apresentando então uma alta de 0,6% em relação à terça-feira. Já no mercado atacadista da carne com osso na Grande São Paulo, os preços estão firmes e apresentam leves altas. Ontem, a carcaça casada bovina fechou a R$ 21,80, apresentando uma alta de 0,15% em relação à terça-feira. Desejamos a todos uma ótima tarde e ótimas negociações. Obrigado, Isabela. Iberville Neto, direto de Bebedouro conosco. Olá, Iberville. O mercado do boi gordo segue na mesma toada, firme e com programações de abate enxutas. Então, não temos muita alteração, além da expectativa de um mercado evoluindo, continuando nessa toada de evolução. Uma ponderação a ser feita, e não que essa ponderação, na nossa visão, seja suficiente para esfriar o mercado, mas nós estamos entrando na segunda quinzena e isso tende a acalmar um pouco essa demanda por gado. Quando a gente fala da oferta de gado agora, nessas últimas semanas, ela tem sido menor, tanto é que isso tem se refletido nos preços, mas também na disponibilidade de carne ofertada ao mercado. Quando a gente fala também do cenário internacional, as exportações na parcial de junho vieram muito positivas, isso ajuda a enxugar o mercado, uma vez que a gente está com um abate um pouco mais lento e também um cenário de exportações indo bem, isso deixa menos carne no mercado doméstico, consequentemente, mesmo em um cenário de segunda quinzena, há espaço para que esse atacado se mantenha e os preços trabalhem relativamente firmes, pensando no atacado. E no caso do boi, se a oferta não aparecer de maneira mais confortável para a indústria, a nossa expectativa é de preços firmes e com possibilidade de uma continuidade desse cenário de evolução. Obrigado, Iberville. Bom, com volta aí no estúdio em Campinas, eu fico por aqui no estúdio de São Paulo, numa tarde que promete mais frio. Tá esfriando, viu, Fernanda?
Tem que tomar um chazinho, viu, Sérgio Braga, para esquentar. Muito obrigada. Acho que a conta d'água vai aumentar bastante aqui, né? Porque o chá nesses últimos dias, olha, tem sido uma constante. Mas é isso aí, obrigado. Um chazinho quente, agora café, vai bem. Café também vai bem. Sérgio Braga, obrigada. Mais uma edição aqui em parceria, Tempo e Dinheiro. Bom, e muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui em mais uma edição. Amanhã nós voltamos com mais informações para vocês. Até lá. Tchau. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.